Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Me chamo Wagner, sou gerente financeiro da Gebsaprev. Estamos aqui hoje para entender o momento atual do cenário econômico, mas mais do que isso, acredito que vocês precisam pensar também no momento de vida que vocês estão, como exemplo, quem já está em fase de aposentadoria. A gente entende que o ideal seria pensar em um equilíbrio entre preservação de capital e renda. E aí, por exemplo, nesse caso, o ideal seriam perfis mais conservadores, porque trazem mais segurança sobre o que esperar em torno de rentabilidade. Como vocês podem observar na tela de vocês, tem um QR Code e se vocês apontarem a câmera do seu celular para esse QR Code, vocês vão para o slide e lá vocês podem deixar as suas perguntas sobre o tema, tá? Quem vai fazer a apresentação hoje é o Rony. Rony é economista, e vai trazer todos os detalhes para vocês, tá? Uma ótima live para todos. Rony, seja bem-vindo e a palavra está contigo. Obrigado, Wagner. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos hoje seguir a nossa dinâmica de falar um pouco de cenário, falar um pouco de cenário global, falando um pouco também de cenário Brasil e entrar nos resultados das carteiras da Gebsaprev, todos os perfis de investimento e abrimos para perguntas no final. Eu vou passar esse QR Code mais algumas vezes ao longo da apresentação e fiquem à vontade, é só apontar o celular que já direciona para a tela do slide e vocês podem fazer as perguntas por lá, tanto para mim quanto para o Wagner, que a gente responde no final, tá? Eu vou começar aqui passando alguns slides. Acho que até para contextualizar um pouco o cenário, acho que esse é um dos períodos mais conturbados, mais voláteis da história recente do Brasil e do mundo. Diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, conflito no Oriente Médio, agora, hoje, né, a questão da tarifa, novamente tarifação de produtos brasileiros, temos uma questão de AI rolando ali, que vem fazendo muito preço nos mercados, então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Isso traz excesso de volatilidade para os mercados, principalmente para aqueles ativos que possuem mais risco agregado, como bolsa, títulos públicos. Apesar de títulos públicos fazerem parte de renda fixa, a gente tem observado muita volatilidade aqui no Brasil por conta dessas questões globais e questões nossas idiosincráticas de Brasil, que também acabam impactando no final do dia o resultado dos investimentos. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe é conflito no Oriente Médio. Vira e mexe, a gente vê o cessar-fogo, depois o Trump anuncia tarifas sobre quem atravessar o Estreito de Hormuz, novamente o Irã faz algum ataque a países ali que estão envolvidos no conflito, tudo isso, né, acontecendo num período curto de tempo. Estamos falando aqui de 3, 4 meses de guerra, parece que estamos arrastando esse conflito há muito tempo, porque a volatilidade que trouxe para o mercado foi tremenda. O mercado ele vem reagindo muito em cima desse conflito. Por quê? Porque o Estreito de Hormuz, que é o principal ponto aqui que vem trazendo a volatilidade, ele é muito importante para o fluxo global de petróleo. E o petróleo hoje ele é muito importante, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Tá? Então isso acaba pressionando muito a inflação e, consequentemente, pressiona toda a questão de política monetária nos países desenvolvidos, inclusive no Brasil, tá? A gente vai entrar em Brasil, parte aqui do nosso cenário de Selic para o final do ano foi impactado por esta questão de um petróleo mais alto, tá? E outras coisas que aconteceram aqui no Brasil, especificamente no nosso caso, tá? Mas o petróleo mais alto, ele acabou jogando muita lenha aqui, de fato, na inflação. A gente tinha até um tempo atrás um cenário de corte de juro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.
tá? Eu acredito que umas 2 reuniões atrás nossa que fizemos esse fórum aqui, o cenário era que o Fed, com o novo presidente indicado pelo Trump, que é o Kevin Warsh, que ele assumiu na última reunião do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele tinha um cenário claro que ele iria cortar juros este ano. Hoje, tá, o cenário mais claro que temos é que ele vai manter o juro neste patamar ainda elevado de 3,75 e possivelmente ele possa fazer alguma alta de juro, porque a inflação descolou tanto da meta do Fed que antes ele passava de um cenário de corte de juro, agora o cenário mais provável é um cenário de alta de juros. Tá? E isso acaba impactando diretamente a nossa economia. O nosso Banco Central, de certa forma, tem que seguir um parâmetro global de taxa de juros, tá? Porque o dinheiro no mundo ele vai procurando o país que tem mais juro, tá? Devidamente ajustado pelo risco do país. Se Estados Unidos está subindo o juro, o Brasil não pode ficar cortando muito o juro, porque senão sai muito dinheiro daqui, acaba gerando uma pressão sobre a nossa moeda desvaloriza e acaba gerando outras situações aqui complicadas. Então, quando a gente fala, o Fed está subindo o juro ou vai subir juro, o Banco Central Europeu está subindo o juro, como que isso impacta o Brasil? É dessa forma, porque o fluxo do dinheiro global, ele acaba seguindo uma paridade entre os juros de países individuais. Não tem como o nosso Banco Central aqui cortar juro, muito juro, se os bancos centrais, se os principais bancos centrais ao redor do mundo estiver subindo o juro. Tá? Então, este é o primeiro impacto que a gente já vê aqui no cenário mais recente, que eu vou desenrolar um pouco mais na frente quando a gente falar de Brasil. Tá? Um outro ponto também que a gente vem observando é a questão da desaceleração econômica nos Estados Unidos, principalmente o mercado de trabalho. O mercado de trabalho americano ele foi o motor ali do crescimento por muito tempo, ainda estão em quase pleno emprego, taxa de desemprego muito baixa, mas na ponta, quando a gente analisa os números mais recentes, a gente já vê um mercado de trabalho cada vez mais fraco. Uma hora esse mercado ele vai virar, ele vai ficar muito, muito fraco e vai começar a apresentar destruição de postos de trabalho. Hoje ainda você tem uma criação, apesar de pequena, mas você ainda tem uma criação de novos postos de trabalho todo mês. Vai chegar uma hora que a economia vai desacelerando que essa situação se inverte. Então você tem mais um ponto aqui para acompanhar nos Estados Unidos. Tá? O dólar, por sua vez, a gente viu nos últimos 6 meses, pelo menos, o real ganhando muita força em relação ao dólar. Então, o real saiu dos seus 6,30, que bateu lá no ápice ali recente, e chegou a próximo de 5, abaixo de 5, né, em algumas janelas. Né? Isso foi um efeito de o mundo dando recado para o Trump que essas políticas muito aceleradas, que vai e vem, tarifas, guerra, acaba prejudicando os Estados Unidos. Então o investidor global ele tirava um pouco de dólar e alocava em outras moedas, inclusive o real. Entrou muito dinheiro em Brasil no começo do ano, tá? Por isso que o real se valorizou fortemente. Mas, assim como em outras crises globais, o que vem acontecendo agora? Tá? Esse dinheiro já saiu, né? Boa parte ali do que tinha para sair dos Estados Unidos saiu, tá? Isso não quer dizer que todo mundo saiu dos Estados Unidos, é questão de 2% saindo dos Estados Unidos, já é muita coisa para um país como o Brasil, já são bilhões e bilhões de dólares que faz muito efeito aqui no nosso país. Tá? Mas com essa questão de conflito geopolítico se esticando, inflação global se esticando, o que acontece na cabeça dos investidores? Eles acabam buscando proteção. E a proteção principal hoje no mercado global é o dólar. Tá? Por mais que todo esse evento esteja acontecendo no mercado americano, o investidor ainda tem na mente que o porto seguro do mundo ainda é o dólar. Então, o que vem acontecendo é toda essa desvalorização que o dólar sofreu nos últimos 6, 12 meses, ela vem se revertendo pouco a pouco, tá? Ainda bem tímido, mas já mostra uma tendência nova aqui nos últimos 2, 3 meses de um dólar mais forte em relação a outras moedas. O nosso real, ele mostra claramente isso, né? Já está próximo de 5,20, 5,25, tá? Por conta de um dólar mais forte, na outra ponta um real enfraquecido, tá?
Isso é um ponto de atenção que a gente comenta mais no caso de Brasil, que foi uma benesse para o Brasil, né, esse dólar mais fraco, mas agora pode se transformar num vilão para o Brasil, principalmente no combate à inflação. Tá? Banco Central Europeu, como eu já comentei, subiu o juro na última reunião. O cenário era de corte de juro e ele já subiu o juro, diferentemente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, que ainda manteve o juro no mesmo patamar anterior, o Banco Central Europeu já subiu juros, por conta quase que exclusivamente da questão da inflação, reflexo do preço do petróleo. Tá? Eu vou mostrar uns gráficos na sequência que mostram bem o quanto que o petróleo ficou mais caro, o quanto que a gasolina ficou mais caro para o consumidor. Tá? No Brasil, a gente não sentiu tanto, porque, de certa forma, o governo e a Petrobras acabaram segurando um pouco o preço ali do petróleo, tá? E, consequentemente, na bomba ficou um pouco mais sustentado este preço, mas lá fora, né, Estados Unidos e Europa, eles não possuem este tipo de política de segurar preço. Então, petróleo subiu, o preço na bomba subiu imediatamente, tá? Por isso que impactou a inflação, por isso que o Banco Central Europeu já subiu o juro, e isso é uma âncora muito forte para o Brasil, para a política monetária brasileira, né, daqui para frente, tá? E o que corre por fora aqui, o que vem ainda, né, trazendo muito debate para a nossa economia, para o mundo como um todo, é a IA, né? O chat GPT da vida, o cloud, agora que ficou mais na moda recentemente. Todas essas novas tecnologias, elas estão consumindo muitos recursos, né? A gente chama aqui no mercado financeiro de CAPEX, que é o investimento em novas plantas, novas unidades, mais capacidade de processamento de dados, chips, tudo isso a IA vem consumindo muito, muito fortemente. Tá? A gente tem uma expectativa que nos próximos 3 a 4 anos, somente investimentos em IA vão superar os 5 trilhões de dólares, que é basicamente metade do PIB americano. Tá? É muita coisa, desculpa, metade do PIB do Brasil, é muita coisa, tá? Em termos de investimentos em IA, e isso acaba gerando uma pressão, de certa forma, no curto prazo, inflacionária, porque, né, você tem muito gasto. Né? Você tem muito gasto, muito concentrado em poucas empresas. Então, quem são as empresas que estão recebendo investimento, que estão fazendo investimento e recebendo investimento? São as empresas de chips, Nvidia, né? Ficou muito na moda recentemente, Microsoft, Apple, Amazon, a Meta, que é a dona do Facebook, tá? A Alphabet, que é o Google, tá? Todas essas empresas estão concentrando este crescimento, estão concentrando este gasto elevado em infraestrutura, em desenvolvimento de AI, e vem gerando alguns gargalos, algumas pressões inflacionárias de curto prazo. Tá? E o desenrolar dessa história, muita gente fala que a IA vai revolucionar o mundo nos próximos anos. Tá? Hoje, quando a gente usa o chat GPT, o cloud, no nosso dia a dia, a gente subutiliza muito essas ferramentas, apesar de serem ferramentas extraordinárias, mas pelo preço que elas estão negociando hoje no mercado, pelo preço das ações dessas empresas, tá? Não faz o menor sentido a gente usar só para corrigir texto ou fazer alguma apresentação. Né? Elas precisam, de fato, revolucionar a forma como vivemos para que, de fato, faça sentido o preço que elas estão hoje. Tá? Então, o mercado espera muito deste tema, e ele pode ser muito importante já nos próximos anos, tá? De questão de revolucionar a forma de produção de alimentos, a forma como você faz investimentos, a forma como você se relaciona com outras pessoas, tudo isso, o preço da IA hoje, o preço que essas empresas estão valendo hoje no mercado, ela precifica uma revolução muito maior do que a gente está usando hoje no nosso dia a dia, tá? Então, é um tema muito bom para a gente acompanhar, porque se não acontecer nesta magnitude, desta forma, você tem uma reversão muito grande no preço dessas empresas e, consequentemente, o impacto aqui no mercado, principalmente o mercado acionário global, Estados Unidos neste caso, tá?
Olhando, né, o primeiro ponto que eu comentei do dólar. Este aqui é o índice do dólar, tá? DXY, é o dólar contra outras moedas. Então, quanto mais baixa essa linha, mais fraco o dólar. Então, a gente viu, né, que o dólar perdeu força ali depois que o Trump entrou. Então, todo aquele discurso dele um pouco mais, né, descontrolado, né, traz volatilidade para o mercado. O mercado, naturalmente, os investidores naturalmente fogem um pouco desse discurso. Tá? Então você teve uma desvalorização forte do dólar, tá? Por um tempo ficou num patamar ali bem estável e agora a gente já vê uma volta do dólar, né? Porque no final do dia, apesar de você ter esta volatilidade nos Estados Unidos, você ter todo esse discurso que muda da noite para o dia, ainda é o porto seguro dos investimentos, ainda é o porto seguro global. Então todo mundo, né, quando pensa em proteger os recursos globalmente, acaba, de certa forma, direcionando recursos para os Estados Unidos e fortalece aqui na margem o dólar. Tá? Para nós, brasileiros aqui, que a gente importa muita coisa de Estados Unidos, tá? Os importadores, quanto mais forte o dólar, fica mais caro, né? Quando você compra alguma coisa de fora e o dólar está próximo de 6, fica mais caro. É o que acontece aqui na economia como um todo, tá? Então, como a gente importa bastante coisa do mundo, é, a gente acaba importando uma inflação. Toda vez que o dólar fica mais forte, a nossa inflação fica um pouco maior por conta desta moeda mais valorizada. Tá? Então é isso o ponto de atenção aqui para o Brasil. Tá? Um dólar mais forte significa um pouco mais de inflação aqui na nossa economia local. Tá? Olhando, né, Estados Unidos, aqui a gente já comentou em algumas reuniões esse gráfico que mostra que a economia americana, um dos principais problemas por lá também é a questão fiscal. Né? A economia americana passa por uma questão estrutural de dívida que só cresce, né, ano após ano. A dívida hoje americana está por volta de 125% do PIB. Tá? Então, o PIB americano gira por volta ali de 40 trilhões, eles possuem mais ou menos ali, né, fazendo a conta, uns 45 trilhões em dívidas contra, né, o mercado financiando a dívida americana. Tá? E aqui vale uma ressalva grande. Tá? Esse 125% de dívida é para a economia americana. Né? O mercado aceita por hora, tá, essa dívida neste patamar, porque são os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Tá? Quando a gente falar de Brasil, a nossa dívida está por volta de 80%. E aqui o mercado financeiro fica louco com 80% de dívida. Tá? Por quê? Porque o Brasil está numa outra realidade. Tá? O Brasil, como país emergente, deveria ter uma dívida próxima de 60%, 50% do PIB. Estamos em 80%, 85% do PIB. Os Estados Unidos, uma dívida de 120% do PIB ainda é aceitável no curto prazo. Tá? O problema é até onde essa dívida vai chegar em 5 anos. Tá? Tem projeções que mostram que a dívida americana vai atingir próximo de 180% do PIB até 2035. Tá? Então, realmente, lá é uma outra situação. É uma outra questão, mas é um tema estrutural que a gente precisa analisar, tá? Quanto maior a dívida, quanto maior o percentual em relação ao PIB, o que isso gera na prática? Tá? Gera a necessidade de você ter um juro mais alto. Tá? É a mesma situação aqui com a pessoa física. Tá? Quanto pior a situação financeira pessoal, mais caro o banco vai cobrar para te emprestar dinheiro. Tá? Mesma coisa, exatamente a mesma lógica, não tem nada diferente com uma dívida de um país, tá? Então, quanto mais alta a dívida de um país, tá? Tirando algumas exceções, é claro, tá? Mas via de regra, quanto mais alta a dívida, maior tem que ser o juro para os investidores financiarem esta dívida. Tá? E por que é estrutural? Tá? Aqui eu trouxe até alguns gráficos legais de mostrar os gastos, né, americanos, né, eles estão muito maiores do que as receitas. Então, aqui eu tenho a linha de gráfico, tá? E a linha de receita. Então, você tem um descasamento gigantesco aqui, impostos arrecadados pelo governo, aqui o quanto o governo gasta na economia. Tá? Então, esse descasamento gera o aumento da dívida. Né? Você tem um estoque de dívida que vai aumentando naturalmente ao longo do tempo e, como você gasta mais do que arrecada, essa dívida tende a cada vez mais aumentar.
tá? Então, este é um problema principal. Por que vem acontecendo isso? Principalmente com gasto com saúde e seguridade, tá? A gente tem nos Estados Unidos uma população que está envelhecendo e, com o passar do tempo, você tem essa necessidade de o governo gastar mais, dar mais incentivo para a saúde. Então, o gasto aqui, que é essa linha azul mais escura, com saúde, ele vem aumentando, né, marginalmente, e cada ponto que aumenta aqui é um impacto gigantesco na dívida. Tá? E fora que pagamento de juro também vem aumentando. O que é esse pagamento de juro? Né? É a Selic americana. Né? Você tem que financiar o governo e o governo tem que pagar um juro para o investidor. Tá? Por que aumenta? É aquilo que eu comentei, né? Quanto mais é uma bola de neve de fato. Quanto mais a dívida aumenta, mais piora a situação do governo, né? Mais ele tem que elevar o juro para continuar rolando a sua dívida. Tá? Então, este nível de pagamento de juro ele também vai aumentando. Então, realmente, se nada for feito de forma estrutural, se a IA, né, que é a promessa do mercado de revolucionar, de trazer produtividade para a economia, não funcionar, a gente vai ver essa bola de neve cada vez mais crescendo e é um negócio que cresce cada vez mais rápido. Tá? Cada vez mais rápido você consegue, você aumenta ali o seu nível de endividamento. Por isso essa preocupação com o Brasil. Tá? Ainda está em 80% a dívida, mas é uma bola de neve. Quanto mais o juro fica elevado, quanto mais o governo gasta, quanto mais a população envelhece, mais essa dívida aumenta e vai gerando essa situação que é difícil de sair no médio e longo prazo. Tá? Se para Estados Unidos, que é o maior país, a maior economia do mundo, é complicado, imagina para países emergentes, como é o caso do Brasil. Tá? E aqui a população envelhecendo, né? Como que a população americana vem envelhecendo? Que é o percentual da população que possui idade superior a 65 anos. Por que isso vem acontecendo? O principal ponto é a taxa de natalidade, ela caiu muito no mundo todo. Tá? Então, isso é um problema estrutural para o crescimento global. Tá? Antes nasciam 2 filhos, 3 filhos por casal, hoje esse número já está abaixo de 2, tá? Então, de fato, é um problema que vai envelhecendo a população. Outro ponto é a população, com o avanço da tecnologia, vai aumentando a expectativa de vida e também acaba gerando custos ali adicionais que não eram previstos anteriormente. Tá? Tudo isso para resumir que teremos juros mais altos, teremos uma taxa de juros permanentemente alta e a dívida só aumentando nos Estados Unidos e em outros países também, tá? Mas em especial aqui nos Estados Unidos, tá? Mercado de trabalho ainda muito, né, sustentado por IA, tá? Então aqui mesmo com guerra, mesmo com Trump, tarifas, aqui foi a volatilidade da guerra, tá? O S&P, que é o principal índice americano, continua batendo máxima histórica, tá? Por que isso vem acontecendo? Por conta exclusivamente da IA, tá? Por conta das empresas de tecnologia. Elas estão investindo tanto, elas estão trazendo tanto não é nem lucro, mas tanta expectativa de lucro futura, tá? Isso é um ponto importante. O mercado não reage ao lucro atual, ele reage ao possível lucro futuro. E eles estão trazendo tanta expectativa de lucro futuro que o preço dessas ações estão sustentando o mercado de trabalho, o mercado de ação americano, tá? Onde mora o perigo aqui, tá? Se, como eu comentei no início, né, se a promessa da IA de fato não revolucionar a nossa economia, não faz o menor sentido essas empresas valerem o preço que elas estão negociando hoje. Tá? Então, este é o principal ponto. Tá? E se não vale, se elas não entregarem aquilo que estão esperando dela, o que acontece é o seguinte: tá? Essas empresas vão sofrer uma forte correção e vão impactar esse mercado. Então, é possível que você tenha ali um derretimento do mercado se isso não acontecer. Tá? Se acontecer de fato de entregar aquilo que essa revolução que o mercado espera, aí tudo bem. Os preços vão continuar muito elevados, a economia vai continuar crescendo muito fortemente, o S&P, a bolsa americana, vai continuar evoluindo, né, da forma que evoluiu nos últimos anos, tá? Mas você tem um nível de incerteza aqui muito grande, tá? Precisa ficar atento a este ponto aqui de AI e o que ela vai entregar, o que ela não vai entregar, se vai cumprir com as promessas ou não.
tá? E aqui eu comentei, né, da inflação, petróleo nas alturas, a inflação americana saiu de 2, 2,5 para 4,20 ali no último mês, tá? Caiu um pouquinho porque você teve ali o cessar-fogo. Olha como que é rápido, né? Essa questão de repasse de preço de petróleo para a inflação, tá? Então você teve o fechamento do Estreito de Hormuz, quase dobrou a inflação. Você teve o cessar-fogo aí no último mês, né? Já voltou um pouco a inflação, tá? Então realmente a dinâmica de preços por lá é muito mais acentuada do que a gente viu aqui no Brasil. Apesar de vermos aqui uma certa volatilidade, o movimento nos Estados Unidos, na Europa, foi muito maior. Por isso, né, o Fed ele tem uma meta de inflação de 2%. Hoje a inflação está em 4%. Não tem nenhuma razão para ele cortar juro. Ele não consegue justificar cortar juro hoje com uma inflação em 4%, sendo que a meta dele é 2%. Tá? Então, por isso que o movimento, né, se houver o movimento mais provável é uma alta de juros, assim como foi o Banco Central Europeu. Tá? Mercado de trabalho que eu comentei, esfriando gradualmente. Né? Então, você vê aqui o último dado que saiu, o mercado esperava 100 mil novos postos de trabalho aqui em junho. Só foram criados 50 mil. Tá? Então, começa a esfriar, começa a desacelerar a economia, e isso é um ponto de atenção para a gente acompanhar. Tá? Entrando em Europa, né, aqui só para passar os gráficos, só para ilustrar, né, aqui primeiro o gráfico do Fed, né, o juro ainda num patamar muito elevado, né, quase 4%, 3,75, e né, você vê que ele estava numa trajetória de queda, mas agora é daqui para cima, tá? Só para a gente deixar claro e bem visual, não tem mais corte de juro, tá? Esse cenário, esse ciclo aqui de corte de juro encerra por este ano, tá? E pode ser daqui para cima. Tá? Entrando em Europa, né? Europa também se viu ali pega no meio de toda essa questão geopolítica, foi muito impactada. O que aconteceu por lá foi o seguinte, tá? A gente teve uma inversão do motor de crescimento. A Europa, ela é muito impactada por turismo, serviço, né? É uma economia muito desenvolvida que recebe, né? Se a gente pegar os principais países que recebem turistas, sempre a gente vai ver Portugal, Espanha, a França, então eles são muito fortes nessa questão de serviços, tá? As principais marcas de luxo são de lá, tá? Então você tem ali uma questão muito associada a serviços na Europa, e por isso que sempre serviços rodou, né, no ano a ano, no mês a mês, melhor do que o setor industrial. O que vem acontecendo agora é o seguinte, tá? Você teve um esfriamento do setor de serviços esfriando, caindo abaixo da linha de 50%, que é desaceleração, e você teve o setor industrial crescendo, principalmente puxado por mais investimentos em defesa, principalmente defesa. Tá? Então você teve a Europa sendo obrigada a gastar mais com defesa, porque os Estados Unidos está cada vez mais deixando claro que quer sair ou que quer enfraquecer a OTAN. Né? A OTAN, tratado que né, protege a Europa, principalmente da Rússia, tá? Basicamente era financiado por Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, opa, eu quero cortar gastos aqui, a Europa que se vire na sua defesa, tá? E a Europa se viu obrigada a gastar mais com a OTAN ou com outros acordos e acaba, né, puxando um pouco ali a indústria, tá? Então você teve essa inversão aqui no motor de crescimento da Europa, mas ainda assim muito tímido, né? A Europa é uma região que ela cresce pouco. Por já estar muito desenvolvida, você tem pouco espaço para se desenvolver, para crescer, tá? Então a Europa ela fica mais numa situação mais estagnada mesmo, tá? Inflação na Europa também foi impactada, né? Na veia aqui, a inflação saiu de 2 para 3,20, tá? Da noite para o dia em 3 meses, tá? É muito impactada também por petróleo, tá? Com o cessar-fogo, você teve um alívio ali no último mês, mas ainda assim uma inflação muito alta. O que aconteceu? O Banco Central Europeu elevou o juro, como eu tinha comentado anteriormente, tá? Estava num ciclo longo de corte de juro, tá? E teve que mudar totalmente a cabeça aqui nos últimos meses e na última reunião de junho já teve que elevar juro. Tá?
A situação realmente aperta quando a inflação descontrola. A inflação descontrolou, o Banco Central é obrigado, né, para cumprir ali de forma, né, honesta com o mercado, para não perder a credibilidade, ele é obrigado a elevar juros. Foi o que o Banco Central Europeu fez, tá? Em relação ao mundo, acho que é isso aqui que eu tinha para passar. Aqui, novamente, o QR Code para vocês fazerem perguntas. Vou entrar agora em Brasil, bem rapidamente, para a gente falar da nossa economia, mas só para dar um resumo rápido de mundo, a situação muito volátil. E isso reflete muito nos preços de curto prazo. Apesar de os conflitos acontecerem no mundo, né, como estamos em uma economia muito globalizada, impacta muito os ativos locais, impacta aqui a nossa bolsa, impacta o dólar, como eu já comentei, o real, no caso, né, impacta os nossos títulos públicos, o mercado de crédito também foi muito impactado, eu já comento um pouco também no mercado de crédito, tá, muitas empresas alavancadas, tá, o mercado fica muito volátil, e ainda mais estamos vivendo um período eleitoral que acaba também trazendo mais volatilidade para o Brasil. Tá? Aqui o QR Code, já vamos entrar em Brasil. Voltando aqui para a parte de Brasil, o que, que a gente tem? Tá? O primeiro ponto é o ponto fiscal, a dívida brasileira. Tá? Hoje no Brasil, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, hoje o principal ponto, o principal medo dos investidores é com a situação fiscal brasileira. Tá? E eu comentei com vocês agora, né, a nossa dívida está por volta de 80% do PIB, tá? Enquanto a americana está em 125, né? Então, poxa, por que o mercado dá tanto peso para isso? Porque o Brasil é uma economia emergente e não deveria ter uma dívida de 80% do PIB, e sabemos que dívida é uma bola de neve, você não consegue ajustar no curto prazo, a menos que você faça alguma reforma estrutural para controlar a dívida. Por isso que o mercado vai lá e embute no preço dos ativos. Tá? O investidor ele acaba sendo bem frio, de fato, ali na relação com o investimento. Tá? Se a situação piora, o investidor quer mais prêmio para financiar o Brasil. Tá? A GEPSAPREV, como gestores da GEPSAPREV, eu tenho a obrigação de investir o dinheiro da GEPSAPREV da melhor forma possível. Se piorou o risco, a situação no Brasil, eu vou exigir mais prêmio, eu vou exigir mais taxa de juro para comprar título público brasileiro. Tá? Então é isso que vem acontecendo. Boa parte disso já está nos preços. O juro no Brasil já está muito elevado. É reflexo quase que exclusivo aqui da nossa situação fiscal. Tá? A inflação, também como a Europa, também como os Estados Unidos, foi impactada por conflitos geopolíticos, dificultou ainda mais a vida do Banco Central. Tá? Então, você tem uma situação fiscal ruim, a situação de inflação que estava, de certa forma, controlada, piorou. O Banco Central ele tinha um cronograma de cortar juro chegando próximo de 12 no final do ano. Tá? Então, essa era a nossa expectativa de chegar em 12 no final do ano que vem continuar cortando, chegando ali próximo de 10. Hoje, a situação, por hora, não é mais essa. Tá? A situação aqui no Brasil é chegar ao final do ano com juro em 14, ou até um pouco mais do que isso. Hoje está em 14,25. Tá? Talvez o Banco Central, por preciosismo, vai cortar mais uma de 0,25 na próxima reunião. Não deveria, na nossa visão, tá? Mas como já está precificado no mercado, como o mercado já deu o aval, a gente acredita que possa ter esse corte de 0,25 e será o último corte do ano, tá? Com a Selic ficando próximo de 14%. Tá? Isso acaba impactando muito a nossa atividade, o nosso mercado de trabalho, as empresas, tá? O nosso câmbio, tudo isso está interligado. Tá? Atividade e emprego no Brasil ainda estão muito fortes. Tá? Quando a gente pega o gráfico de emprego, que eu já vou mostrar para vocês, ele está na mínima histórica, ou seja, estamos em praticamente pleno emprego, tá? No Brasil. Muito por conta de, né, eu sempre comento aqui, né, por que que estamos em pleno emprego? Você tem muito emprego informal, você tem muito emprego via os aplicativos, tá, que Uber, 99, iFood, tá? Agora os chineses vieram aqui para o Brasil também com aplicativo de entrega. Tudo isso
acaba maquiando um pouco a situação real do país, tá? Porque você tem um emprego, quando alguém perde um emprego mais formal, ele acaba seguindo para essa nova linha de emprego que surgiu nos últimos anos, tá? Então acaba jogando o nosso desemprego lá para baixo, tá? Mas sabemos que você tem uma piora nos ganhos, né? Você tem uma piora ali em relação à poupança, contribuição com o INSS, coisa que a maioria dos empregos informais não possuem, tá? Então tudo isso é de se acompanhar, tá? Mas um juro mais alto ainda do que o esperado, pior ainda mais, tá? Que é o caso do crédito privado. Crédito privado que antes foi sempre um reloginho, mesmo crédito de alta qualidade, tá? De empresas de alta qualidade. Sempre foi um reloginho, sempre entregou ali um retorno acima do CDI no longo prazo. Ele vem chacoalhando bastante. Por quê? Porque as empresas antes estavam fazendo conta, fazendo conta mesmo, fazendo planejamento de longo prazo em cima de um juro de 12, de 10 por ano que vem, agora fazem conta em cima de um juro de 14 e muda radicalmente quando você adiciona um percentual a mais de juros ali no planejamento de uma empresa. Tá? Então, as empresas estão começando a ficar cada vez mais com a água batendo ali no pescoço, tá? Então, realmente, a gente vê uma situação um pouquinho pior, por isso que estamos sendo mais cautelosos, mais conservadores, já entrando um pouco aqui na questão da carteira da Jefferson-Prev, justamente para tentar fugir destas armadilhas que o crédito corporativo traz aqui para Brasil, tá? Esse juro alto acaba impactando também um pouco ali o cenário de crédito no país, tá? O câmbio eu já comentei, tá? Deixou de ser um aliado, tá? O real forte favorecia a nossa inflação, porque você importa mais barato, agora você não está importando tão mais barato assim, tá? O dólar começa a pressionar um pouco mais a inflação. Mas eu tenho que pontuar que ainda não é um cenário desastroso, tá? A gente viu o gráfico do dólar, ele voltou a valorizar, mas ainda de forma tímida, tá? Se continuar valorizando, se o real continuar desvalorizando, aí sim é uma situação complicada para a inflação, tá? Por hora é uma situação neutra, eu diria que nem ajuda, nem atrapalha. Tá, antes estava ajudando, agora ficou ali no meio do caminho, tá? Se continuar piorando, aí sim vai começar a atrapalhar a nossa inflação, tá? E eleições, né? Eleições, anos eleitorais, por definição, já são mais voláteis, tá? Esse ano não vai ser diferente, o mercado mais volátil, até porque, apesar do favoritismo hoje do Lula, dificilmente vai ser uma campanha fácil, vai ser decidida nos últimos minutos, tá? Nas últimas semanas, e o mercado ele acaba surfando esta volatilidade. Tá? Toda vez que sai uma pesquisa por um lado ou para o outro, o mercado ajusta as posições, tá? E eu acho que quanto mais próximo ali da eleição em outubro, mais volátil vai ficando, tá? Ainda por conta de guerra, por conta de tarifas, por conta dessa questão fiscal que apareceu ali da noite para o dia, tá? A questão geopolítica, o mercado ainda está olhando pouco para a eleição, mas já já o mercado vai começar a dar mais atenção para o período eleitoral, quando começar as propagandas políticas, quando começar as pautas econômicas dos programas políticos, tá? Que o mercado dá muita atenção para isto, a volatilidade vai começar a voltar de forma mais acentuada para os mercados brasileiros, tá? Olhando, né, o principal gráfico aqui de Brasil, que é essa diferença entre a nossa taxa de juro, medida pela Selic, e a inflação, tá? Esse gráfico, ele traz aqui um choque importante, tá? Não é só a inflação que está preocupando aqui o Brasil, tá? A inflação, né, ela está, né, num patamar relativamente estável, controlado, tá? Nunca esteve tão longe assim da Selic, esse gap, essa boca de jacaré nunca foi tão grande. Por quê? Porque aqui o mercado começou a embutir risco fiscal, tá? Porque risco fiscal é bola de neve.
Tá? Então, parte desse juro muito elevado não é só inflação. Claro que tem um componente de inflação, claro que a inflação nossa está mais alta do que deveria, mas boa parte disso é risco fiscal. Tá? Até porque antes, olha a diferença entre Selic e inflação. Tá? Era menor. Tá? E geralmente deveria ser assim, agora não. Né? É muito maior porque o mercado embute esse risco fiscal aqui no curto, médio prazo. Tá? Olhando os pré-fixados, tá? Os pré-fixados são os títulos brasileiros pré-fixados, que é uma proxy excelente para a saúde da economia brasileira. Quanto maior essa taxa, né, que é o que o mercado negocia, é o que a Gebsaprev compra e vende no mercado, quanto maior, pior a situação, né, do país, quanto menor, melhor a situação do país. Tá? Hoje estamos, né, em 14, 14,5% até 15% aqui por cento, né, alguns títulos sendo negociados. O que isso quer dizer? O mercado fala, olha, né, mesmo que o Banco Central fale que vai cortar juro, o juro negociado no mercado, que é o juro que vale de fato, né, aqui é só, né, voltando, né, aqui é só Selic. Tá? Selic é uma meta. Selic não vigora de fato no dia a dia. O que vigora de fato no dia a dia são esses títulos aqui. Tá? Então não basta o Banco Central, né, da noite para o dia dar uma canetada, o juro agora é 7. O mercado não vai aceitar isso. Tá? O juro hoje de mercado é o juro próximo de 14, 15 mesmo. Tá? Então, por isso que a gente tem uma situação que, por um lado, é uma situação mais delicada para o Brasil, por outro, toda vez que a gente tem uma situação mais delicada, você tem uma situação de preços mais atrativos para quem está comprando no mercado financeiro, que é o caso da Gebsaprev. Tá? Toda vez que você tem poupança, você consegue se aproveitar destes momentos de mercado mais estressados para comprar ativos. Por mais que você sofra no curto prazo por conta da volatilidade, você está comprando ativos relativamente bem, relativamente baratos, em relação às janelas anteriores. Tá? Então tem sempre esse contraponto também que a gente precisa levantar. Mas, de toda forma, a situação do país, né, quando a gente olha as curvas de juros, quando olha os títulos públicos, o mercado está pedindo um prêmio muito grande para financiar o governo. Tá? Expectativa de inflação desancorou, como eu tinha comentado, tá? A gente estava numa situação mais favorável aqui de inflação, veio a guerra, veio o preço de petróleo, naturalmente, né? Isso aqui piorou um pouco, tá? Isso aqui é 2026, 2027 também piorou um pouquinho, tá? Então, naturalmente, acaba prejudicando aqui, acaba dificultando a vida do Banco Central. O Banco Central, se ele for racional, ele para de cortar juros, porque a meta dele é 3%, a inflação está rodando em 5%. Não tem por que ele cortar juros se a inflação está bem acima da sua meta. Tá? Olhando, né, um ponto aqui que ajudou, né, no caso brasileiro, no caso internacional, esquece, não teve isso, tá? Mas no caso do Brasil, olha o preço de petróleo, olha o preço da gasolina, né? De fato, ali a gasolina, tirando um pouco de petróleo, olhando a gasolina e o diesel, tá? Então veio a guerra, fechou o Estreito de Hormuz, a gasolina saiu de 3 reais o litro ali, né? Isso aqui para os distribuidores, tá? Não para a pessoa física ali quando a gente vai abastecer o carro, tá? É pro distribuidor, pro posto de gasolina, tá? Então aqui você tinha ali um preço entre 3, 2,50, 3 reais, tá? Nos Estados Unidos e na Europa, da noite para o dia, o preço quase que dobrou, tá? E isso vai direto para a bomba. No Brasil, não. Por quê? Porque o Brasil, a Petrobras decidiu segurar os preços e o governo também ajudou ali com subvenção. Subvenção é um imposto, é um subsídio através de renúncia de imposto que cobra da Petrobras, tá? Mas na verdade, na prática, é um subsídio, tá? Então o governo ajudou com uma parte, a Petrobras ajudou com outra parte, subsidiando o preço aqui para os brasileiros. Por isso que a gente não viu uma disparada. O preço do petróleo aumentou, o preço da gasolina aumentou, quer dizer, para o consumidor final, mas foi muito menor do que o sentido pelo consumidor americano, pelo consumidor europeu. Tá? Então, o preço para os distribuidores girou aqui nessa faixa. Tá? Então, saiu ali de 2,80 para 3,20, tá? Pouca coisa. O problema disso é, para você dar essa isenção, você tem que gastar mais, o dinheiro sai de algum lugar. Tá? Então, o governo teve que tirar dinheiro de algum lugar para pagar
essa subvenção para segurar os preços. Isso funciona só no curto prazo, tá? No longo prazo não funciona, né? A gente teve uma situação parecida há alguns anos atrás no Brasil, que a Petrobras quase foi à falência porque segurou os preços por muito tempo, tá? Por 2, 3 meses, normal, foi uma política acertada do governo. Se durasse mais tempo, se a guerra se arrastar por mais tempo, não vai ser possível ter este subsídio tão grande, tá? Mesma coisa no diesel, tá? O diesel também, a Petrobras ajudou com parte, tá? O governo ajudou com outra parte, segurando aqui o preço do diesel. O preço do diesel impacta muito alimentos, porque todos os alimentos no Brasil, né, são transportados via rodovias com caminhões, então acaba impactando, é um motor importante aqui de repasse de preços, tá? Desemprego, como eu comentei, muito próximo da mínima histórica, mas tem algumas armadilhas, né, para se acompanhar. E o câmbio, que estava favorável para o Brasil, né, muito favorável, chegou a bater 6,20, atingiu ali um patamar de 4,90, agora já está em 5,20 novamente, tá? Ainda está em um patamar favorável, né, mais próximo do neutro, mas ficar como ponto de atenção aqui se continuar piorando, tá? E a nossa bolsa, né? A nossa bolsa, apesar de tudo, apesar de conflitos, apesar disso, daquilo, tá? Ela mostrou um desempenho interessante ali nos últimos 12 meses, 24 meses, a bolsa até que, né, destravou um pouco de crescimento, tá? Ela ficou muito tempo de lado, mas acabou destravando um pouco, né? Uma coisinha que melhora já destrava esse crescimento da bolsa, tá? Mas tivemos muita volatilidade, tá? A bolsa ali bateu os 200 mil pontos no começo do ano, tá? Devolveu boa parte disso. Naturalmente, os perfis mais arrojados, eles sofrem com este movimento de queda da bolsa, tá? A gente tenta proteger aqui, mas não tem como fugir 100% ali da queda forte ali na janela mais recente, tá? Mas também é uma oportunidade. Se você tiver uma melhora marginal de Brasil, se fizer uma reforma mais estrutural, tá? Você tem muita oportunidade porque, na nossa visão, os preços estão ainda muito descontados em relação ao que deveria vigorar, tá? Aqui eu acabo a parte de cenário, passo para a parte da carteira em si, tá? Novamente QR Code, fiquem à vontade, e a gente já entra na parte da carteira dos resultados da GEPSAPREV. Olhando, né, falando um pouco dos resultados aqui até junho, o que a gente vê, né? Os perfis mais conservadores entregando um retorno próximo do CDI, focando ali no ano, tá? O perfil super conservador entregando 99,57 do CDI. O que foi aqui? Por que ele não está entregando acima do CDI? Tá? E é natural, tá? Ele vai ter janelas que ele vai entregar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima do CDI, tá? Por conta principalmente da parcela de crédito privado, que eu comentei no início, porque esse perfil ele não tem bolsa, ele não tem título público com volatilidade, tá? O que impactou mais foi a questão do crédito privado, tem um pouco de crédito privado, mas mesmo este pouco de crédito privado, como você teve uma piora no mercado, acaba impactando marginalmente, mas mesmo assim um perfil que entrega 99,5 do CDI, depois de todos os custos ali do perfil da estrutura, mesmo assim entrega 99,5 do CDI, tá? E ele tende a entregar, quando a gente pega uma janela maior de 36 meses, o seu 105 do CDI, tá? Então ele é um perfil muito bom para quem está próximo de se aposentar ou já estar aposentado, porque mesmo em momentos muito voláteis, ele entrega muito próximo do CDI. Tá? Perfil conservador, aí é que eu vou escalando um pouco mais a questão de volatilidade, ele já começa a ter alguns ativos que chacoalham mais, um pouco mais de crédito privado, então ele é mais impactado, tá? Ele já começa a ter um pouco de fundos multimercados que também foi impactado por esta volatilidade, então ele acaba sendo um pouco prejudicado ali abaixo do CDI, mas totalmente dentro do range entre 75 do CDI a 125 do CDI, quando a gente olha janelas de mais longo prazo, tá? E o perfil moderado e agressivo, por ter mais bolsa, por ter mais títulos públicos com volatilidade, ele acaba também tendo uma janela, né, de volatilidade mais dispersa. Tá? Tudo isso impactado ali por
um cenário muito mais volátil, um cenário muito mais incerto no curto prazo, mas quando a gente compara, por exemplo, né, com os títulos públicos, o IMAB é um indicativo, né, um índice de títulos públicos, né, estamos, né, todos os perfis melhores do que os títulos públicos, melhores do que uma composição de crédito privado, tá? Então a carteira conseguiu proteger de certa forma aqui nessas janelas, mesmo com essa queda mais acentuada, tá? E aqui mostrando só a composição, né? O que a gente tem feito aqui, tá? Eu vou entrar mais nesse ponto, tá? Aqui só a composição, conservador, né? 100% renda fixa, e o super conservador, no caso, né? O conservador já tem um pouquinho de multimercado, aqui que chacoalhou um pouco mais, tá? O moderado e agressivo, a parcela de renda variável, a parcela de bolsa, né? O verdinho aqui, foi o mais representativo nesta volatilidade, tá? Quanto mais risco tem um perfil, mais tempo você precisa ter de utilizar os recursos para estar nesse perfil, tá? Via de regra, quanto mais tempo você tem, mais agressivo você pode ser. Quanto menos tempo você tem para usar os recursos, mais conservador você deve ser, tá? Olhando, né, a diversificação da carteira da Gebsa-Prev, tá? Isso aqui é um ponto muito importante, tá? A gente tem um nível de diversificação tanto em fundo quanto em ativos, quando a gente explode todos esses fundos, muito grande. É desta forma que você consegue entregar um retorno no longo prazo de forma sustentável. É dessa forma que você consegue fugir de armadilhas de curto prazo. No curto prazo até aparecem algumas armadilhas, olha, estou rendendo muito bem no curto prazo, mas ali mora um risco grande de concentração, tá? No caso da Gebsa-Prev, a gente divide entre fundos de renda fixa, baixa volatilidade, fundos de renda fixa de média volatilidade, multimercados, fundos de ações, exterior, fundos estruturados, tá? Toda esta diversificação traz, né, uma segurança, uma proteção patrimonial, uma proteção de longo prazo, que muito dificilmente os participantes, né, a pessoa física individualmente consegue ter esse nível de diversificação. Tá? No curto prazo pode sofrer, mas no longo prazo a gente vê como uma forma de sustentar, de fugir de armadilhas, como é o caso de uma armadilha de eleição, cenário binário, guerra, tudo isso acaba protegendo, caindo menos, né, quando cai menos que o mercado. Tá? Outra linha de diversificação, tá? O Ibovespa, ele é muito concentrado. Então, se a gente pegar as 5 maiores ações do Ibovespa, elas representam 45% do índice, tá? No caso da Gebsa, se eu pegar as 5 maiores ações da Gebsa, elas representam somente 20% dos fundos de ações da Gebsa-Prev, tá? Então, você tem um nível também de pulverização na carteira de ações. Na carteira de renda fixa, a mesma coisa. Eu tenho mais de 60 emissores, quase todos grau de investimento. O que é grau de investimento? É empresa de altíssima qualidade. Mas, mesmo assim, essas empresas de altíssima qualidade, elas acabam sendo impactadas por cenário de juro mais alto, como eu comentei, no curto prazo. Tá? Era isso, tá, que a gente tinha para passar para vocês. Estamos realizando alguns movimentos oportunísticos nas carteiras, como, por exemplo, eu comentei que os títulos públicos estão com um preço muito, muito interessante. Aproveitamos para comprar um pouco mais de alguns títulos públicos com vencimento um pouco mais longo, porque as taxas estão muito boas, tá? No exterior, o que estamos fazendo? Estamos aumentando marginalmente a exposição em exterior, sempre com atenção para não aumentar muito a exposição em somente Estados Unidos, porque está muito concentrada essa questão de AI. Se eu tiver uma dor de barriga aqui em AI, eu posso sofrer bastante. Eu também quero fugir disso. Eu quero me aproveitar, tá, deste crescimento, deste bom vento no exterior, mas também fugir se as expectativas com AI não se confirmarem. Tá? Então a gente vem fazendo esses dois movimentos, tá? Mais táticos aqui no mercado brasileiro, mais estruturais, de comprar um pouco mais de exterior, justamente para proteger a carteira e para diversificar ainda mais, e trazer ali um portfólio que seja imune, né, a volatilidades fortes de curto prazo. A gente quer fugir de todas as minas terrestres que possam aparecer ao longo do caminho. Tá? A eleição vai ser binária,
vai trazer muita volatilidade, a gente não quer apostar nem para A nem para B, eu quero ter uma preservação de patrimônio no longo prazo. Por isso que vamos diversificar cada vez mais a carteira, e esta é a forma mais inteligente, mais sensata de você acabar se protegendo ali de cenários mais adversos, tá? Me coloco à disposição, passa a palavra para o time da Gebsa para conduzir as perguntas e a gente volta, fica por aqui para auxiliar vocês. Excelente, Rony. Antes de estar passando para você algumas perguntas aqui que a gente recebeu, eu gostaria só de estar reforçando que a gente está em período de campanha, então tem até o dia 31 para estar acessando o portal e estar fazendo a alteração do perfil de investimento. E em caso de dúvidas, pode também estar utilizando o Fale Conosco, tá bom? Rony, vou estar passando aqui a primeira questão. Na última live, foi dito que a Selic não cai porque o mercado não está disposto a financiar o governo com juros menores. Isso não revela um poder de veto do sistema financeiro sobre a política econômica, cujo custo recai, sobretudo, sobre os mais vulneráveis? A pergunta continua, tá, Rony? Enquanto isso, bancos e grandes investidores seguem com lucros bilionários, mesmo em meio a investigações de corrupção e fraudes também bilionárias. O Tesouro Reserva pode reduzir de fato essa dependência do governo em relação ao mercado financeiro tradicional ou terá impacto apenas marginal? Uma boa pergunta, é uma pergunta que traz uma reflexão boa aqui para o mercado, tá? O que a gente tem hoje? Quem financia o governo hoje? Os maiores financiadores do governo são as grandes instituições, os grandes investidores. Inclusive a Gebsa-Prev, ela se inclui nesta de ser um grande financiador do governo, tá? Quando a gente fala de por que que o Banco Central não corta a taxa de juros, por que que o Brasil é tão dependente disto, é muito por conta dessa questão de o Brasil não conseguir difundir este mercado financeiro ao longo dos últimos anos. Tá? O mercado financeiro no Brasil, ele ainda é muito atrofiado e ainda ele é muito dependente de grandes investidores. Tá? Vou dar um exemplo. Se o governo começar a cortar a taxa de juros, o mercado, aquelas curvas pré-fixadas, elas não vão, né, de maneira alguma recuar. O mercado ainda vai continuar cobrando 14, 15% do governo para financiar. Tá? E tem um outro ponto, tá? Se o governo falar assim, olha, agora eu só vou depender de título de pessoa física, tá? O que acontece é, quando você, né, participante, pessoa física, eu entrar no meu aplicativo de investimento, vou fazer um investimento, ou eu vou ver algumas alternativas de investimento. Eu vou ver lá o Banco Itaú me pagando 15%, o governo me pagando 11%, 10%, ou seja, tá? Eu naturalmente, como um ser racional, eu não vou escolher os 11% do governo, eu vou escolher os 15, 16, seja lá o que for, do mercado privado. Tá? Então você tem uma âncora também de como o governo pode cortar juro. Tá? E no final do dia, o investidor ele vai ser racional, ele vai querer a melhor taxa para o risco mais ajustado. Tá? Por isso que você não consegue ajustar isso da noite para o dia. Qual que é a melhor forma de ajustar? Você melhorar a tua situação fiscal, é você melhorar as tuas contas. Quando você melhora as tuas contas, melhora a tua situação fiscal, se reestrutura, aí sim você consegue tomar dinheiro emprestado com um juro menor, tá? E não o contrário. Nunca o contrário se prova eficiente, tá? Um outro ponto que quando você tenta inverter essa situação é que você acaba gerando uma questão de conflito de credibilidade. Tá? Então, quando você tenta inverter o que está dado no mercado, o mercado olha, poxa, o governo está interferindo muito. Então ele pede, né, o mercado vai acabar pedindo um prêmio até maior para financiar o governo. Tá? Não é uma situação fácil, a gente sabe que o juro nessas alturas é desastroso para a economia, mas a situação correta de se resolver não é cortar juro na marra, e sim resolver, fazer uma lição de casa, fazer uma reestruturação fiscal
e naturalmente o juro ele vai começar a cair, tá? Então essa é uma pegadinha forte ali, você tentar resolver as coisas, né, na marra, cortando o juro, sem que você resolva realmente a situação fiscal do país. E não é uma situação de curto prazo, tá? É longo prazo, tá? Vem há muito tempo. Entra o governo, sai governo, a situação no Brasil continua complicada no âmbito fiscal, tá? Uma hora a conta chega, e é o que vem acontecendo agora, o mercado cada vez mais pedindo mais prêmio para o governo financiar os títulos públicos, a grande dívida pública do país, tá? Excelente, Rony. A próxima pergunta: como os perfis da GEBSA estão posicionados para enfrentar a volatilidade do período eleitoral? Boa. Eu já comentei um pouco desse ponto, né? O que a gente vem fazendo é trazer mais diversificação, tá? É muito ruim você posicionar a carteira para um cenário e o cenário oposto acontecer. Aí você gera um drawdown, uma queda muito forte nos investimentos. Mas quando você diversifica, você acaba fugindo um pouco deste cenário binário, tá? Então é o que a gente vem fazendo, diversificando, tornando a carteira mais conservadora. Isso é bom a gente pontuar, tá? Como a gente tem flexibilidade aqui, eu consigo tornar a carteira mais conservadora por 2 meses, tá? Para fugir um pouco do cenário eleitoral, tá? Isso acaba facilitando aqui a nossa dinâmica de investimento, tá? Então, esses dois movimentos, mais diversificação, um pouco mais conservador os investimentos, para atravessar, respeitando, claro, o mandato de cada um dos perfis, tá? Mas é dessa forma que a gente consegue superar toda essa volatilidade eleitoral, tá? Maravilha. A gente está aqui nas duas últimas perguntas, Rony. A próxima é: com a Selic permanecendo elevada, qual o impacto esperado nos perfis de investimento da GEBSA-Prev? Boa. Os perfis mais conservadores, por eles serem mais indexados, os ativos mais indexados à Selic, como a Selic permanece elevada, eles acabam rentabilizando no mesmo nível de Selic, tá? Selic mais elevado, ele vai rentabilizar no mesmo nível de Selic, tá? Os perfis mais arrojados, no curto prazo, eles até sofrem um pouco. A gente viu o caso da Bolsa, né? A Bolsa foi impactada muito por conta de uma reprecificação de juros, tá? Então, no curto prazo, ele tem um impacto imediato, mas daqui para frente, quando o mercado ele já digere o novo patamar de juro, ele volta a rentabilizar num patamar também maior, tá? Então, mais no curto prazo, os perfis mais arrojados acabam sofrendo, no longo prazo, eles recuperam essas perdas, tá? E os perfis conservadores, eles praticamente rentabilizam ali muito próximo ao nível de Selic, tá? E finalizando aqui as perguntas, o que devo analisar para trocar meu perfil de investimento? Boa. O que primeiro você deve analisar na ordem de importância, tá? Tem alguns fatores. O primeiro é justamente a questão de quando você vai utilizar os recursos. Para nós, este é o fator primordial que você deve analisar, tá? Eu vou usar o recurso daqui 20 anos, então eu posso ter um perfil mais arrojado. Vou usar meu recurso daqui 2 anos, eu não posso ter um perfil mais arrojado. Então, esta é a primeira variável para se analisar. Tá? Segunda variável é o quanto eu aguento de risco, o quanto eu estou suscetível a ver uma queda na minha cota e ficar tranquilo com isso. Tá? Se eu, quando abro os meus investimentos, vejo uma queda e fico desesperado, fico preocupado, talvez meu perfil seja mais por lado conservador. Se eu entendo que essa queda no curto prazo vai ser recuperada em alguns meses, tá? Talvez até janelas maiores, talvez eu tenha mais apetite a um perfil mais arrojado, tá? Mas essa é a segunda variável. A terceira e última variável, que eu acho que é a menos importante, tá? É justamente o cenário, tá? Por quê? Porque o cenário muda radicalmente da noite para o dia, principalmente agora, né, com
com os Estados Unidos, com essas guerras acontecendo, com tarifas, tá? Uma reunião para outra, a gente muda radicalmente o cenário, tá? Então, você não deve basear a tua troca de perfil somente em cenários. Claro que, de certa forma, ele deve ser avaliado, mas deve ser a última variável a se olhar quando você trocar o seu perfil, tá? Primeiro, as outras duas, as mais importantes. Por último, eu olho o cenário e vejo se de fato o cenário de longo prazo se alinha com o meu perfil ou não, tá? Excelente, Rony. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas trocas aqui, muito ricas. Obrigada, pessoal, por estar aqui conosco. E em caso de dúvidas, por gentileza, é só acessar através do nosso portal, fale conosco, tá bom? Qualquer dúvida adicional. Maravilha, super obrigada. Muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia.